Oi, bom dia! Sextou! E aí, galera? Vamos bater esse papo aqui? Sexta-feira de manhã. Vamos ver quem vai acordar cedo para bater esse papo aqui comigo e meu amigo Robson Cunha. Vamos falar sobre julgamento, compreensão e análise. Eu vou escrever o título aqui, enquanto, se vocês quiserem, encaminhar pela setinha aí para mais pessoas participarem. Julgamento, compreensão e análise. Julgamento, compreensão e análise. Bom dia, vou dividir a tela aqui com meu amigo Robson Cunha. Bom dia! Bom dia, Bruninho. Tudo beleza? Dá pra ver, Hã? né? Dá pra ver a Parece que alegria, né? foi ontem. Você tá muito alegre hoje. Não sei o que vai acontecer. Tem passarinho aí, é? Passarinho veio cantando hoje de manhã, rapaz, aqui, ó. Aquela vozinha que eu tô assim, tipo, tu vens, eu já escuto os Meu teus Deus. sinais. Daqui a Exatamente. pouco eu digo, poxa, eu trouxe meu café, mas não trouxe a xícara, é brincadeira? Vou ali pegar rapidinho. O que é que Pois a gente vai é, falar né? hoje, Rob? Vai falar de que hoje? Então, vá pegar a sua xícara porque a falta de café provoca efeitos colaterais. Eu vou pegar. Falta de café no organismo deixa a gente Só um todo segundo, viu, galera? Enquanto eu vou pegar o diferente. café, vocês apertam a setinha aí pra chamar alguém que acha que precise assistir essa live com a gente hoje. Só um segundo. Então, bom dia a todos. Julgamento, compreensão e análise é uma proposta de tema para a nossa conversa de hoje. Mas nada é isolado, né? Nenhum desses temas a gente pode simplesmente. A gente traz aqui separadamente, mas é preciso que, quando nada, cada título que foi trazido aqui nesses últimos encontros sejam relacionados como proposta de se reflexionar sobre cada um deles, né? Porque quando a gente traz aqui julgamento, compreensão e análise, não tem nada disso sem quem é o outro, né? Não tem nada disso sem a capacidade de escolher, né? Sem o entre escolhas, sem inteligência emocional, né? Então, é lógico que o ser humano não é o ser humano sujeito, não é o ser humano substantivo, mas o ser humano, o fato de sermos humanos, é uma dinâmica muito particular, constante, incerta, surpreendente, né? Então, não tem nada de lógica, pelo menos não a nossa lógica cartesiana, racional, e não tem nada assim bem dissecado, bem separado. Julgamento, compreensão e análise são respostas, né? São formas com as quais nós respondemos. Isso já está em nós. É como a gente responde às situações da vida, né? A gente julga, a gente compreende, a gente analisa. O que a gente está fazendo com as coisas que nos acontecem? O que a gente está fazendo com o outro com quem me relaciono, nos seus diversos papéis? O que estamos fazendo? Como estamos nos relacionando? Como estamos lidando com os outros e cada um desses tantos outros com os quais nos ligamos? Qual é o modelo de resposta que eu estou adotando para esses relacionamentos pessoais, profissionais, familiares, filiais, né? Então, assim, julgamento, compreensão e análise é um extrato da dinâmica do comportamento apenas para que a gente possa refletir, né? A gente isola
esse comportamento, analisa, traz para frente, com coragem, com seriedade, analisa, reflexiona e depois devolve para o nosso conjunto, revisado, revisto, atualizado, né? Porque quando não, ontem a gente falou disso, que a vida não vivida não vale a pena ser examinada, e a vida que é vivida, ela precisa ser examinada, né? Então, assim, se a gente não examina a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso gostar, se a gente não analisa os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos insights, aquilo que a gente pensa, que nos ocorre, que não tem explicação, né? Quando alguém nos pergunta, mas por que esse? Não sei, eu sei que é esse, né? A gente não analisa nada disso, a gente não brinca com a gente, com o nosso jeito de ser, a gente não se conhece e muitas vezes quantos sofrimentos nos chegam e as pessoas trazem aquele, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada em mim. A gente vai brincando, vai conversando, vai dialogando, e ao final a gente conclui, não tem nada errado em você, né? É apenas o jeito fulano de ser. Nossa, que legal, quer dizer que esse é o jeito fulano de ser? É o jeito fulano de ser. Esse fulano é assim, ele age assim, né? Agora, a partir daí, sem comparação, a gente vai olhando para nós mesmos. Isso me faz bem, isso me faz mal. Isso me alegra, isso me entristece. Isso me angustia ou isso me anima, né? Isso me faz bem, isso para mim é bom ou é ruim, né? É confortante ou desconfortante? Então é essa brincadeirinha muito leve, sem neurose, que vale a pena a gente reflexionar nos nossos silêncios, né? Nas nossas solitudes. A solitude é algo de extremamente necessário. A gente também já falou aqui da leveza e do peso. Quando a gente está com alguém, a gente quer ficar só, e quando a gente está só, a gente quer ficar com alguém, mas a gente precisa da companhia e da solidão, né? É necessário. Nós somos seres incompletos, nós somos seres nós somos seres dependentes, mas assim, nós somos seres autônomos. E nós precisamos conversar com a gente, e o processo de autoconhecimento, expansão da consciência, que é esse o propósito da vida, passa invariavelmente pelo exame do viver e pelo exame de quem eu sou. E é melhor que a gente faça isso com a gente mesmo, né? Do que a gente emergencialmente precise de uma ajuda para se encontrar por ter nos perdido de nós mesmos, né? Essa dissociação de nós mesmos é que leva a uma neurose, a um processo de transtorno psicológico, de transtorno emocional. E isso está no limiar. Esse limiar é muito tênue, né? Esse limiar é muito tênue. E nós somos muitas vezes surpreendidos por uma angústia mais exacerbada, justamente por não nos conhecermos. Porque na medida em que nos conhecemos, não nos surpreendemos com as coisas da vida, né? Mas na medida em que não sabemos quem somos, quando as coisas da vida acontecem, elas nos surpreendem. Elas nos pegam literalmente despreparados. Faz sentido, Bruninho? É essa a provocação de hoje? É, assim, tem muito sentido mesmo. E é importante também que quem está em casa assistindo, quando lê esse título, julgamento, compreensão e análise, normalmente se pergunte, né, o que é isso? A gente está falando de que tipo de julgamento? De mim para o outro, do outro para mim, do outro para o outro, o julgamento que eu vejo no mundo. Mas o convite que a gente está trazendo aqui é uma perspectiva nossa, individual, de cada um.
Essa perspectiva de que você está no papel e na observação, no papel de observador. Você pode estar no papel de julgar, compreender e analisar. Não necessariamente você vai estar certo, mas o convite é justamente esse tipo de aprofundamento, esse tipo de compreensão, né? De você olhar para si, se questionar se o que você fez, ou o que você pensou, ou o que você sentiu, ou o que você imaginou do outro, ou o que você imaginou do mundo, ou o que você imaginou de si mesmo, olhar para você e se perguntar: será que isso que eu estou falando, fazendo, será que isso é uma verdade para mim? Ou será que isso é uma verdade para o outro? Será que isso é uma verdade absoluta? Porque a partir de certo momento, a gente vai ser convidado a soltar. A partir de certo momento, a gente vai ser convidado a abrir mão de algumas coisas que a gente carrega. E essas coisas, muitas vezes, são julgamentos. E esses julgamentos, muitas vezes, a gente leva para o lado negativo. Às vezes a gente ouve a palavra julgamento, já considera ruim, já julga o próprio julgamento. Mas não vamos compreender como julgamento algo que seja sempre negativo. Não. Julgamento é algo que existe. A questão é, questione-se, esse julgamento se aproxima de uma realidade ou não se aproxima de uma realidade? Claro que julgamos. Claro que sempre vai existir julgamento. É necessário julgamento. O cérebro funciona com julgamento. O cérebro precisa tirar a conclusão das coisas. O cérebro ele vai ver uma pedra voando na sua direção, ele vai tirar uma conclusão. Ele vai imaginar que essa pedra vem bater na minha cabeça, então eu vou ter que sair do caminho para me salvar. Então, tirar conclusões é importante nesses momentos, nessas situações, ainda mais quando se trata da questão financeira da sua família, por exemplo. Você acha que você jogar todo o seu dinheiro no jogo vai resolver, vai ficar feliz por causa disso? Então você se começa a se perguntar: estou agindo de uma maneira adequada? Não estou agindo de uma maneira adequada? Sei julgar isso? Tenho juízo adequado para avaliar de uma maneira coerente o que eu faço, o que eu penso e o que eu sinto? Ou preciso ainda aprender? Ou preciso ainda transferir este apoio de observação de outra pessoa para mim? Pedir com que algum profissional olhe para mim com um olhar clínico para que compreenda se aquele furúnculo é um tumor ou é algo benigno. Então eu não posso simplesmente eu mesmo, com a minha bagagem limitada, tirar todos os julgamentos do mundo e muito menos compreender adequadamente. Porque se eu estou julgando, provavelmente existe como é que chama? Um desvio, uma distorção. Pode ser que não haja, mas quase que eu poderia dizer que a maioria das vezes vai haver uma distorção, que a gente está sempre distorcendo, omitindo e generalizando. Distorcendo, omitindo e generalizando. Então, para a gente tirar essas capas de omissão, ou seja, ouvir todas as palavras, ao invés de omitir, falar para a gente mesmo tudo que precisa ser falado, ao invés de omitir, parar de generalizar, ao invés de achar que uma parte é igual ao todo, eu tenho que ver que o todo é feito de várias partes diferentes. Ao invés de achar que todo homem é igual ou que toda mulher é igual, eu começo a perceber que existem particularidades em cada um. Ao invés de tirar essas conclusões, que são muitas vezes erradas e precipitadas, eu passo para tirar essas capas de distorção que a gente faz. Então, tirando as distorções, a gente se aproxima de uma compreensão, de talvez até olhar para o lado do outro, talvez até mudar um pouco o seu ponto de vista e trazer para o racional um pouco mais. Talvez o julgamento esteja mesclado com o nosso emocional, né, Robson? E aí a gente trazendo um pouco para o racional, talvez ajude a você conseguir abrir espaço para uma análise mais próxima da realidade. O que eu falei aqui, Robson, agora? Nem eu sei o que eu falei. Tem um ponto importante aí no que o Bruno traz, que é omissão, generalização. Qual foi o outro ponto, Bruninho? Distorção. Distorção, omissão e generalização.
Então, essas três reações, elas estão diretamente associadas ao julgamento, à compreensão e à análise, né? Então, distorção, omissão e generalização. Na medida em que eu olho para alguma coisa, eu olho com o meu tipo psicológico, eu olho com o meu tipo de personalidade, eu olho com o meu construto, eu olho com a minha história, eu olho com os meus valores, né? E é por isso que o mesmo objeto visto por duas pessoas, o mesmo objeto, o mesmo evento, o mesmo fato visto por duas pessoas, serão descritos de formas diferentes. E olhe só, por incrível que pareça, ainda que nós estejamos diante de um determinado evento, nós faremos uma interpretação daquele evento, mas minutos depois, ou nós enriqueceremos aquele evento, aquele fato, ou a gente vai empobrecer aquele fato, mas a gente altera aquele fato, né? Então, é exatamente isso que está dentro do viver, que conforta ou que desconforta. Julgamento é uma propriedade da natureza humana, é de série, é natural, não tem nada de errado, não adianta dizer que eu não julgo o outro, julga sim, e isso está em cada um de nós, não tem nada de errado nisso. É um mecanismo de defesa, nós precisamos realmente analisar as situações, as pessoas, os relacionamentos. Muita gente diz, óbvio, eu não sei o que se passa comigo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me expor nos primeiros momentos de uma relação, para que eu possa me doar, me entregar. Precisa muito tempo, muita convivência, né? Outros muitas vezes já se entregam mais rapidamente. Isso está diretamente ligado aos componentes da personalidade que vão modificando ao longo da existência, ao longo da vida, ao longo do viver, né? Porque isso também vai se atualizando, os nossos valores vão se modificando, vão se renovando. Então, o julgamento é uma coisa muito natural. Alguém até, isso é muito comum de se ouvir, quando diz assim, parente eu não escolho, né? Mas amigo eu escolho. Então, olha julgamento aí, né? Para escolher, para selecionar, é preciso um julgamento prévio. Então, isso não tem problema nenhum. É natural. Agora, o que importa, o que a gente precisa visitar, reflexionar e olhar, atentar, é o que eu faço com esse julgamento. Então, se as pessoas são atualizáveis, se nós temos um código genético aberto, se nós nos modificamos, se nós nos atualizamos, se nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos outro, e o outro também se tornará um outro qualquer, né? Então, na medida em que eu julgo e simplesmente congelo aquele julgamento e me relaciono com o outro, com base naquele julgamento que fiz e não atualizo constantemente esse julgamento, aí tem um comportamento equivocado, né? Aí tem danos, aí tem prejuízos, aí tem perdas, muitas vezes aí tem troca de dor e de sofrimento, né? Que bom que alguém diz assim, poxa, você não era assim, lógico, a gente se atualiza, a gente muda, a gente evolui, né? Mas alguém também pode dizer, 10 anos, as pessoas ousam fazer isso. Se reencontram 10 anos depois e ousam dizer, eu te conheço muito bem. Como assim? Né? Não, nós não nos conhecemos nem um pouco, quanto menos muito bem nós nos conhecemos. Então, um dia é suficiente para uma transformação qualquer, um encontro é suficiente para uma transformação qualquer, porque todo relacionamento, toda relação, por qualquer via, tem troca, tem atualização.
Julgamento, compreensão e análise. Desculpe. Quando eu olho para o outro, eu julgo. Quando eu olho para o outro, eu julgo porque eu construo do outro um outro ideal. Né? Eu construo em mim um outro. Aparece um outro na minha vida, não tem jeito. Eu construo uma expectativa do que eu suponho ou desejo que o outro seja. Né? E é com esse outro construído por mim, em mim, que eu dialogo. É com ele que eu dialogo. E o julgamento nasce daí. O julgamento é fruto de uma comparação entre o outro real e o outro ideal que eu construí em mim. Né? Então, assim, ok, tudo bem. No primeiro momento, eu preciso construir um outro. Eu espero que ele seja bom. Eu espero que tenha um bom coração. Eu espero que tenha uma boa índole. Eu espero uma dose de altruísmo. Eu espero que tenha personalidade. Eu espero que seja sincero, que seja autêntico, que seja transparente, né? Eu espero que seja pacífico, harmonioso, delicado, elegante, cortês, né? Eu espero que seja inteligente. Ok, tudo bem, normal, natural. Mas aí todos esses adjetivos estão fazendo parte de um outro que eu construí em mim. E é com ele que eu dialogo. E na medida em que eu vou convivendo com esse outro real, esse outro ideal construído em mim vai sendo comparado com o outro real. Se eu atualizo o outro ideal que eu construí em mim a partir da relação com o outro real, tudo beleza. Agora, se eu começo a criticar o outro ideal porque ele não é o outro real, porque ele não é o outro ideal que eu construí, aí já tem algum problema. No outro, não, em você. Né? Porque o outro, como diz o poeta, é o outro e só. Né? Ele é daquele jeito. E eu não posso modificar o outro. Modificar a mim mesmo já é muito difícil. Né? Modificar a nós mesmos é um processo de transformação que não é fácil para ninguém, requer coragem, requer seriedade, requer experiências, né? Requer exame da própria vida, do próprio comportamento, exame do próprio eu, e não é todo mundo que quer olhar para si mesmo, né? Não é todo mundo que se dispõe a perceber aquele que eu não sabia que era e que realmente sou. Né? Isso não é para todo mundo. Né? Tem muitos com uma estrutura egóica sólida, consistente, e que não aceita esse encontro com o outro eu que verdadeiramente sou. Mas não tem jeito, esse encontro está marcado em qualquer momento. E se a gente foge desse encontro, a gente vai se encontrar no momento mais dramático, no momento mais pesado. Né? Porque a vida, ela nos impõe um desenvolvimento. A nossa estrutura psíquica, ela é construída para que nos desenvolvamos, né? Para que nos atualizemos, para que a gente vá trazendo o desconhecido para o conhecido, para que a gente vá trazendo as nossas questões sombrias para a luz da consciência. É assim que eu melhoro, é assim que eu me transformo, é assim que eu evoluo. Então, esse que somos é a mesma coisinha para o outro. O outro também é assim. O outro também está no processo de desenvolvimento. O outro também está aprendendo com a vida. O outro também tem uma história. O outro também tem um ponto de partida. O outro também tem um conjunto de explicações para todos os seus comportamentos, seus gestos, suas atitudes, suas opiniões, suas escolhas. Né? Então, o outro é diferente de mim, sim. Nós não somos iguais. E que bom, eu costumo dizer, se formos iguais, o mundo só vai precisar de um de nós. Como tem espaço para todo mundo, é ótimo que a gente pense diferente, que a gente seja diferente. Alguém que diz, eu fujo de conflito, meu Deus, é perda de oportunidade de transformação. Porque conflito é alguma coisa saudável e é natural daqueles que são diferentes. Então, agora, se da posição do outro, se do jeito de ser do outro, se da opinião do outro, se do comportamento do outro, se das escolhas, preferências, desejos e vontades do outro, eu aplico um juízo de valor
e me tenho como parâmetro, como referência, a minha criação, a minha religião, a minha construção, a minha educação, o meu nível, o meu intelecto, os meus princípios, os meus valores, aí tem julgamento, né? Tem julgamento. E o propósito não é esse. O propósito é nos vermos como companheiros de uma mesma viagem e todos nós em processo evolutivo, em processo de transformação. Agora, tem alguns jeitos de ser com o qual é muito difícil a gente conviver. A violência, a agressão, né? Então, assim, esse caminhar passa pelo julgamento, mas necessariamente eu preciso compreender. Eu faço um julgamento prévio, porque é da natureza humana, é um mecanismo de defesa que assegura também a sobrevivência. É através do julgamento que eu vou ver se tem risco ou se não tem risco, né? Mas aí eu preciso compreender. Compreender não significa acolher, trazer para minha casa e almoçar com ele, né? Mas compreender é entender que também está passando por um processo de transformação e que um dia, inexoravelmente, será melhor do que o que é hoje, né? Isso me agrega caminhar junto? Agrega. O caminhar junto com ele agrega nele alguma coisa de mim? Agrega. Vamos juntos, estamos nessa, né? Pode não agregar coisas muito boas, então, com licença. É aquela questão, eu volto a lembrar que não estamos no mesmo barco, é com licença mesmo. Né? Sem drama, sem culpa, mas sem estigmatizar, porque a gente sabe que para aquele momento, aquela relação não vai rolar, não é saudável, mas o outro vai continuar se transformando. E quem sabe lá na frente, ele possa ter se tornado, ao longo do viver, uma boa companhia, uma boa pessoa, né? Aí a gente cai na sabedoria. Tem dito popular e sabedoria popular. E a gente cai na sabedoria popular de que o mundo dá voltas. Já ouviram isso? Bruninho, eu não sei se... Outra sabedoria popular, eu sei que você ajudou, foi muito. É importante que a gente escute cada palavra dessa. É importante que a gente saiba que a construção de uma ideia pode vir de uma soma de fatores antecedentes, digamos assim. Então, cada palavra é válida, você aumenta a sua biblioteca de palavras. É por isso que as pessoas que, por exemplo, aprendem outras línguas têm mais facilidade de pensar. As pessoas que leem mais livros têm mais facilidade de pensar. E aí fica muito mais refinado esse pensamento, fica muito mais fácil a compreensão e a análise, sem necessariamente se apegar apenas a um pré-julgamento. Então, é muito importante cada palavra dessa que a gente traz aqui. Então, Robson, eu estou lendo aqui o comentário da Joana e do Dimas. Vou ler primeiro do Dimas e depois da Joana. Dimas falou: saber que a personalidade pode ser mudada nos deixa mais otimista para aplicar e evoluir. O rótulo que trazemos do passado me deixava engessado na possibilidade de ir adiante. Interessantíssimo, Dimas. Isso é uma ficha que cai para muita gente ao perceber que o passado não determina o futuro, não é? O passado não determina o futuro. E nós podemos sim ser pessoas melhores e mudadas. A coragem que a gente tem que ter é de aceitar a mudança, porque a única coisa fixa é a mudança. E aí depois o Robson vai comentar um pouco mais sobre o seu comentário, e eu quero pegar o comentário da Joana, que ela falou: temos que pensar também que na mesma medida que julgamos, somos julgados. Olha só, Joana, quando você fala uma frase dessa, e todo mundo muitas vezes pensa também parecido, a gente vem já de uma crença antiga, aquela crença de olho por olho, dente por dente, aquela crença de que não faça pelo outro, que não gostaria que seja feito para você. São crenças. Não se apoie em crenças apenas. Busque entender se essas crenças realmente têm a ver com seus valores mais internos. Porque muitas vezes a gente está usando valores externos para viver, ao invés de usar os nossos valores internos. Olha que importante isso. Será que a gente está vivendo uma vida baseada nos valores da sociedade e do outro? Ou será que nós estamos vivendo uma vida baseada nas decisões que tem a ver com os nossos próprios valores?
não é? Porque quando a gente fala, na mesma medida que julgamos, somos julgados, não é na mesma medida, tá? Por exemplo, um juiz julga muito mais do que o advogado, entende? Olha que diferença. Já começa por aí. Bruno, eu não quis dizer isso. Eu sei que você não quis dizer isso, mas eu estou trazendo exemplos esdrúxulos e extremos para poder ficar mais claro e mais didático para todos. Uma vez que, se a gente percebe que a gente está mudando o nosso julgamento, esperando com que o outro não julgue a gente de volta, a gente está dando um grande tiro no pé. Porque é importante que você olhe a sua mudança como sua e você não espere que o outro deixe de julgar você porque você deixou de julgar ele. E na verdade você não deixou de julgar ele, você continua julgando ele, só não verbaliza mais. Percebe a diferença? Uma coisa é você julgar, outra coisa é você verbalizar, expressar o seu julgamento. Uma coisa é você, dentro de você, a sua voz interna está julgando. Outra coisa é você expressar isso. Então, se você fala, temos que pensar também que na mesma medida que julgamos, somos julgados, eu posso interpretar dessa maneira, de que eu estou tendo cuidado ao julgar para não ser julgado. Porque o que vai e volta, aquelas histórias que a gente aprende, né, aquelas crenças. Porém, aí eu também posso interpretar sua frase de outra maneira. Simplesmente de clareza. Talvez você tenha simplesmente trazendo uma clareza. Galera, vamos lembrar que todo mundo julga todo mundo. É isso que também você pode estar querendo dizer aí. Então, se todo mundo julga todo mundo, tá tudo bem. Toca o barco, segue a vida, segue adiante, tá? Se eu faço um comportamento, se eu mudo o meu cabelo, mudo a forma de pentear meu cabelo, se eu mudo a janela que está atrás de mim, se eu mudo a roupa que eu tô aqui, se eu mudo a minha barba, se eu mudo o óculos, você vai chamar a atenção sua. Isso chama a atenção sua. Aí você vai e começa a se perguntar por quê, começa a tentar analisar o porquê. Porque se você acha que tem algum motivo por trás disso, não, aconteceu isso porque a Lua está alinhada com Júpiter. Será que é por isso mesmo? Será que a gente está criando justificativas para algo que a gente realmente não sabe entender? Então, por exemplo, se eu faço qualquer atividade e você me julga mal, você acha que não está perfeito. Eu fiz um exemplo aqui, viu, Robson? Não se assuste. Não me julgue. Apenas me compreenda, tá? Eu fiz um exemplo aqui para vocês de casa me julgarem, tá? Me julguem que eu desenhei errado, que tá torto, que não tá igual a Robson esse desenho aqui. Pô, sou eu, né? Que massa! Me julguem que essa caneta de tecido não serve para desenhar. Mas quando a gente começa a perceber que eu me julgo nesse desenho aqui, eu me julgo, tem muito erro, também foi feito em 3 minutos aqui enquanto o Robson falava. Eu não posso me julgar de uma maneira a me depreciar. Olha que coisa interessante. Se eu me julgo de uma maneira a me construir, opa, aqui tá errado, eu dei 2 traços ali, não precisava, ou eu não precisava ter marcado forte aquela linha. E aí é uma forma de eu me analisar, me compreender no sentido, naquele momento foi rápido, estava numa má posição, eu me distraí. Então tudo isso é uma forma de compreender, não apenas julgar. Eu compreendo, eu analiso e aí vejo o próximo passo. Na sua vida, se você está se percebendo que está julgando, busque compreender, busque analisar para entender o próximo passo, ao invés de ficar querendo que o outro dê o próximo passo. Olhe para você, qual é o meu próximo passo? Doeu, essa situação na minha vida doeu, foi pesada. Sim, mas qual é o próximo passo? E o contrário também. Fui muito feliz nesse dia, mas qual é o próximo passo? Porque se eu julgar a minha vida é muito feliz em todos os aspectos, talvez você não veja os buracos que existem, você precisa desviar. Entendeu? Agora, se eu olho só para os buracos, talvez eu não veja a beleza da paisagem. Então, existe um equilíbrio, uma harmonia na vida. E para isso é preciso mais razão e não apenas a emoção. Olha que coisa interessante. E aí eu quero aproveitar aqui para trazer a notícia publicamente aqui, que eu sou desses. Me julguem, tá? Me julguem. Hoje de manhã, eu fui acordado, 5 e pouco da manhã, pela minha esposa, com a fitinha branquinha e azulzinha, com 2 tracinhos vermelhos no meio. Você sabe o que é isso? Então, o Pedrinho vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Então, você, papai. E nesse momento me veio muita alegria, muita alegria, muita alegria. E nesse momento não é o momento de tomar decisões, tá?
Muita alegria não é bom para tomar decisões, muita tristeza também não é bom para tomar decisões. É importante que você sinta essa alegria e viva, vivencie, como a gente falou na live de ontem. Vamos vivenciar essa alegria. E depois vamos analisar, vamos colocar um olhar crítico, analítico, para ver também essa nossa parte de programação e organização que é necessário também. Nós temos essa capacidade. Então eu preciso viver e, ao mesmo tempo, ter um olhar de razão para poder colocar um pé atrás do outro e caminhar. Não é isso? Hein, Robson? Pois é, parabéns, Bruninho, que esse neném traga aí muita luz, certamente trará muita paz, muita harmonia, muita compreensão, né? Também fui acordado feliz da vida às 5 horas da manhã. Mas foi muito legal ter sabido dessa notícia, e ter sido um dos escolhidos para compartilhar da sua alegria assim tão cedo, né? Mas foi bem legal. Eu recebo a imagem de uma fitinha que tem essa característica que o Bruno traz. Eu digo, pô, Bruno, não entendi. Tem um traço é positivo, um traço é negativo, dois traços é positivo. Não entendeu? Não, eu continuo sem entender. Eu não sei se eu não entendi ou se eu não acordei ainda, né? Teve gente Mas pensando que era teste de Covid. Teve gente pensando que era teste, era um lápis, pensava que era um lápis, mas era uma fita de pois teste de é. gravidez. Então, aí é que a alegria bate quando a gente vê o significado, né, daquela fitinha, daquela notícia que aquela fitinha traz. Então, assim, muita luz. O dia ficou legal para mim também, né? Vai ser um dia de grande alegria, de grande felicidade, porque está vindo um espírito para o mundo e confiado a pessoas tão puras, tão maravilhosas, tão doces, tão responsáveis, né? Tão dedicadas, tão zelosas, de uma construção familiar, meu Deus, né? Sem adjetivos e sem comentários. Que bom que esse espírito está sendo confiado a vocês, né? E a gente o inclui nas nossas orações e as nossas melhores vibrações, porque a gente sabe que ele vai ser muito bem-vindo, é esperado, desejado, porque é amado, né? Então, bacana e obrigado mesmo por compartilhar essa alegria comigo. E eu estou compartilhando também aqui publicamente agora, porque a alegria pode ser compartilhada, não é? Então, assim, foge um pouco do tema, mas eu tinha que aproveitar esse espaço aqui, tá? E aos poucos a gente vai voltando pro nosso tema. O que você achou do meu desenho, Robson? Pois é, né, cara? Eu não Ao início você sabia. pensou que não era você. Esse é o meu outro, né? Que eu preciso conversar com ele. Então, tá vendo? Então, esse aí é o meu outro. E Essa parte de baixo não ficou boa, não. a gente vai dialogar, a gente vai se entender, né? Pessoal, É dá um muito print legal. nisso aí. Pessoal de casa, dá Seus um print aí. traços, seus traços muito perfeito, artísticos. Eu queria pegar um gancho aí naquilo que a Joana traz, e o Altair também, são duas questões que se complementam. Quando a Joana diz, temos que pensar também que na medida que julgamos, somos julgados. Eu sinto assim, ó, aí é que entra, Joana, a compreensão, né? A gente, na verdade, nós não temos que. Eu acho que essa expressão ela produz um peso muito grande. Se tivermos que alguma coisa, nós temos que somente ser feliz, né? Então, assim, aqui a gente está trazendo essas brincadeirinhas, esses temas, para a gente, como proposta da gente se revisitar e nos tornarmos pessoas melhores. Não é para aguçar o nosso julgamento, não é para olhar para o outro e entendermos que agora o que sei me permite julgar mais ainda. Não, é compreender, né? Assim, tem um ponto de corte que precisa ter mesmo. Se o outro me julga, o que eu vou fazer? Problema dele, né? Eu jamais
vou saber como é o Robson ideal construído na cabeça do Bruno pelo Bruno. Não tem como. É do privado do Bruno. É dele. Pois é, esse aí é o eu, é o Robson ideal. Né? É como o Bruno me enxerga. E é com ele que o Bruno conversa comigo. É com ele que o Bruno dialoga. Né? Então, assim, eu não posso me preocupar, ocupar previamente a minha mente, isso é preocupar, né? Eu não posso ocupar previamente a minha mente antes da relação, antes da convivência e antes dos efeitos e consequências do nosso relacionamento, como o Bruno me vê, como o Bruno me julga, como é o eu ideal na cabeça do Bruno. Eu não posso dialogar com aquele que não sei quem é, né? Eu tenho que dialogar com o Bruno do jeito que ele é. E fiz uma construção prévia ao longo nos primeiros momentos do nosso encontro, e hoje, aquele Bruno ideal que eu construí no primeiro contato, hoje ele já se identifica com o Bruno real. Hoje, esses dois Brunos são um Bruno só, né? Então, no primeiro momento, eu entendi que era alguém que estava num processo de transformação, que estava em busca, que estava inquietado, que estava querendo alguma coisa, que muitas vezes naquele momento nem sabia o que queria, né? Sentia que não estava completo, e foi aquele Bruno que eu encontrei, né? Eu posso jogar o Bruno indeciso, inseguro, frustrado, né? Ou simplesmente inquieto, ou simplesmente em busca, né? Poxa, eu sei que esse cara está em busca de alguma coisa, eu também estou, né? Então, lógico, eu não vou invadir a praia dele, mas vamos nos relacionando até quando der, como também diz o poeta, né? Agora, eu sei o que vi no Bruno e como construir o Bruno ideal. Mas eu não sei e não posso considerar esse aspecto de como o Bruno me viu, né? Em algum momento eu já fui julgado pelo Bruno e já fui rejeitado pelo Bruno. Mas a gente sabe que estamos no processo de transformação, no processo de caminhar, né? E ele tem todo o direito, ele tem o direito de ser o Bruno que ele é, né? E eu tenho também o direito de continuar caminhando com o Bruno ou não caminhando. Eu trago o Bruno aqui, mas é o meu Um exemplo. marido, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha sogra, né? É o meu vizinho, é o meu colega de trabalho, e muitas vezes é o meu eu. Então, assim, ó, nós não temos, não, que nos preocupar com o fato de sermos julgados pelo outro. Poxa, ele tem o direito, agora a gente já sabe que julgar é de séria da natureza humana e que somos julgados também. Agora, o que vai deliberar como caminharemos, como nos relacionaremos, é o que ele falar do julgamento que ele fez sobre mim. É como nós vamos nos relacionar. E para esse relacionamento, não me importa que eu, ideal, está na cabeça dele. Né? Não me importa. E eu não posso nem olhar para isso. Senão eu continuo julgando o outro. Ele está achando que eu sou, né? Ele está achando que eu deveria, ele está achando que eu poderia, ele está achando que eu tenho obrigação. Percebe? Muito nas relações a gente vê isso. Ele está achando que eu fiz isso de propósito. Eu digo, vem cá, ele lhe disse isso? Não, mas eu percebo. Como você percebe? Não, mas eu sei o que ele pensa. Mas como você sabe o que ele pensa? Né? Que poder você tem? Você comprou isso? Você aprendeu em algum livro? Qual foi o livro? Eu também quero aprender a saber o que o outro está pensando. Percebe? E nós temos essas construções que nos separam do outro, que impedem o viver, que dificultam o relacionamento. E aí eu me pego também naquilo que o Altair maravilhosamente trouxe, quando ele usa essa palavra romantizar. Meu Deus, é de uma felicidade muito grande ter trazido esse termo, porque nós tendemos a modelar a nossa vida como um conto de fadas que ouvimos na nossa infância, né?
E a gente romantiza absolutamente tudo. E a romantização é muito bela na arte, na poesia, mas na vida não, né? Robson, que é isso? Eu sou uma pessoa extremamente romântica, eu gosto de receber flores, eu gosto que abram a porta do carro para mim, entende? Nós não estamos falando de gentileza, de elegância, de respeito, de cuidado, de carinho, né? Nós estamos falando de um falseamento de uma realidade com uma romantização que muitas vezes distorce, produz expectativa e alimenta julgamento. E toda vez que nós julgamos, nós chegamos a um veredito e executamos a pena. Percebe? E aí a gente abala um relacionamento ou passa a se relacionar de uma outra forma, com base no julgamento que fizemos, e o outro não está nem sabendo por que, que o nosso comportamento mudou em relação a ele. Né? Então, julgamento, compreensão e análise são 3 palavrinhas que a gente traz como provocação para a gente, depois que a gente desconectar aqui, a gente brincar com elas. Poxa, ó, hoje eu trouxe para mim, ou eu já sabia, mas hoje foi iluminado um pouco mais os termos julgamento, compreensão e análise. Julgamento, compreensão e análise são termos que eu uso inconscientemente e que estão presentes nas minhas relações. Julgamento, compreensão e análise são termos que estão entre mim e o outro, seja esse outro quem ele for, tenha o papel que o outro tiver na minha vida, né? Então, julgamento, compreensão e análise é uma proposta da gente revisitar esse tema para ver como é que eu estou lidando com isso. Julgamento a gente já viu aqui, a gente constrói um outro ideal e dialoga com ele, né? E eu trouxe aqui a minha relação com o Bruno, que eu fiz mesmo o julgamento de um Bruno ideal, dialogava com ele, e no nosso caminhar, esse Bruno, ele foi se unificando e hoje o Bruno ideal é o mesmo Bruno real, né? E é por isso que a gente dá certo, porque a gente se tolera, né? Então, assim, agora, o que é compreensão? A partir do momento que eu entendo que julgar é de série, e que é um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de defesa psicológico, eu preciso que aquele julgamento que faço do outro, eu preciso compreender que aquilo é temporário, aquilo é transitório, aquilo não é estático, é dinâmico, que o outro tem uma dinâmica evolutiva, que ele também vai se transformar, né? Eu faço esse julgamento para me relacionar bem com o outro, não é para me submeter, né, ao outro, mas para me relacionar bem com o outro e para respeitar o outro e para beber do que o outro tem de bom, porque me completa, porque me constrói. E análise, o que seria análise? Bom, análise é exatamente, digamos assim, o que acontece no processo terapêutico, né? Então, a gente vai olhar com os olhos analíticos para ajudar o outro a se analisar, a ser analítico com ele mesmo, para encontrar aquele eu que ele é e que não sabe que é. E eu não posso fazer isso nas minhas relações, né? Muitas vezes a gente vê as relações, parece que eu estou sendo analisada a todo momento, eu não posso cometer um erro, um deslize, eu não posso me esquecer, eu não posso falhar, né? Então, assim, percebe? Então, isso é invasivo, isso é incomodativo, isso sufoca o outro nas relações, né? Então, eu preciso saber que julgo e julgo. Agora, preciso saber que esse resultado do julgamento que fiz, ele não é estático, eu não posso estigmatizar nem congelar. Eu preciso permitir que esse outro ideal que construí, seja constantemente atualizado durante o relacionamento, né? Preciso compreender que o outro está no processo evolutivo, no processo de transformação, que o outro não é daquele jeito, que ele está daquele jeito, e é por estar daquele jeito que ele age daquela forma comigo, né? E eu compreendo isso, e a gente vai numa troca, né? Eu me melhoro e ele se melhora nessa relação, e eu preciso entender que não é oportunidade de análise, eu não estou aqui para analisar o outro e nem ser fruto ou objeto de análise pelo outro, né?
E a análise, ela tem todo um conjunto, um arcabouço próprio, uma configuração própria, que ajuda o outro a encontrar quem ele, na verdade, é. É isso, Bruninho? E já que a gente está falando de outro também, enquanto mais um comentário aí embaixo, grandão. O outro, quando julga a gente, como é que a gente faz, né? O que a gente faz, já que a gente já entendeu que a gente tem julgamentos, se podemos passar pela compreensão, em algum momento analisar por que isso acontece dentro da gente, é uma forma de aumentar a velocidade, digamos assim, e a precisão do nosso autoconhecimento, ao invés de ficar apenas preso nos julgamentos primários que aparecem. Porém, se estamos diante de uma situação e nos vemos bloqueados porque aceitamos o julgamento que vem do outro, ou nos sentimos estagnados na nossa vida porque temos vergonha de aparecer, porque acreditamos que o outro vai ter certo olhar crítico sobre a gente, o que a gente faz? Se eu quero tomar uma decisão na vida, mas eu não sei se o outro vai aceitar, eu não sei se o outro vai realmente me amar sem me julgar, eu não sei se o outro vai querer que eu seja do jeito que eu era, ou eu não sei se o outro vai aceitar uma mudança na minha forma de ser, na minha forma de me comportar, na minha forma de pensar e na minha forma de sentir. Algum tipo de mudança nessa minha construção da minha personalidade. Será que eu posso fazer um movimento mesmo diante desse julgamento? Será que seria muito exagerado eu, mesmo me sentindo mal, continuar fazendo comportamentos, mesmo eu me sentindo mal pela crítica do outro? Ou será que eu posso começar a me compreender, me analisar, para a partir daí aliviar essa tensão emocional naturalmente? E aliviando essa tensão emocional, meu comportamento saia de uma maneira mais tranquila, natural e automática, digamos assim, sem o excesso de freio, porque a força resultante, né, se eu estou puxando isso para um lado e vem alguma coisa puxa para o outro, a força resultante pode ser nula ou pequena para um lado. Se a gente está andando como se tivesse um peso puxando, a gente anda devagar, anda sem força. Quando você não está 100% coerente com todas as suas partes, você anda fraco, você não tem força para caminhar naquela direção, naquele objetivo, porque algumas vozes puxam para outros lados, enfim, seria até uma forma de aprofundar essa questão das vozes que aparecem. Mas a questão é o que fazer diante de certos comportamentos. Uma pequena dica que eu posso dar aqui é o seguinte: analise os seus verdadeiros valores, como eu já falei mais cedo. Se para você o mais importante é família, se para você o mais importante é trabalho, não importa, tá tudo bem. E de repente vem alguém e te critica porque você não arrumou sua casa, ou te critica porque você não sabe dirigir direito, ou te critica porque você não sabe falar direito, você gagueja, ou te critica porque você, enfim, não tem uma iluminação boa na câmera. Sei lá, a pessoa vai te criticar de alguma maneira. E vai ter sempre alguém criticando você. Vai ter sempre alguém te julgando. Sempre. As pessoas se julgam. Então, ter a mentalidade de que as pessoas vão estar sempre te julgando, independentemente de ela estar certa ou não, ela vai estar sempre te julgando. Onde você vai colocar o seu foco? Nessas pessoas que estão te apontando e talvez até sem tocar a vida delas, tocando apenas o olhar dela para sua vida? Ou você vai olhar também para a vida delas? Ou olhar para a importância que as palavras dessas pessoas têm na sua vida? Ou você vai realmente se apegar ao que interessa, que são os seus próprios valores, a busca pelo seu crescimento individual? Será que é mais importante você gastar 20 minutos, ou 30 minutos, ou 10 minutos do seu dia lendo comentários de haters, ou lendo comentários que te jogam para baixo, ou dando importância e chorando, ficando triste e cabisbaixo pelas críticas negativas? Ou você prefere gastar seus 10, 20, 30 minutos ligando para aquela pessoa que você ama? Você vai gastar 10, 20, 30 minutos chorando o que o outro acha de você? Ou você vai gastar esse tempo focando em estudar para desenvolver melhor sua profissão? Ou focando esse tempo em realmente fazer aquilo que vai fazer diferença? Porque o tempo está passando, você vai morrer, e seus parentes vão morrer, e todo mundo vai morrer,
E isso é um fato. E se você tem a notícia, novidade, se é novidade para você, receba de uma maneira boa isso. Você vai morrer, tá? Então, você vai gastar esses 10 preciosos minutos da sua vida chorando a crítica dos outros, ou você vai levantar a bunda da cadeira e fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que você realmente quer para ter de resultado que você sempre almejou e não está fazendo. Que desculpinha você vai dar agora, a partir do momento que você ouve as críticas e fica se apegando, dando valor para esse peso que te arrasta, ao invés de você levantar, quebrar essas correntes e seguir o seu caminho? O que é que você vai fazer a partir de agora? O que é que você achou disso, Robson? Pois é, né? Então, assim, eu espero que tenha sido uma conversa bem legal, bem tranquila, que a gente tenha realmente conseguido provocar e inquietar, e que aqueles que aceitarem esse convite de revisitar esses três termos, né? Julgamento, compreensão e análise, entender, né, a proposta do que foi trazido aqui, que tenhamos uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais espontânea, né? Uma vida mais tolerante, uma vida mais compreensiva, uma vida mais harmoniosa, né? E que agreguemos companheiros de viagem, né? Que agreguemos companhias, e que agreguemos aliados, e que agreguemos parceiros, e que a gente veja a beleza da diferença que o outro traz nele, e que a gente entenda que nós não somos referências para nada. E é muito comum a gente dizer assim, poxa, ele agiu de uma forma que eu não faria isso. Claro que não faria. Poxa, que bom, você não faz, ele faz, né? Alguém faz e alguém não faz. Então é esse caminhar mais leve, né? Que a gente precisa nesse mundo. E é a partir da revisitação, do julgamento, da compreensão, da análise, que a gente vai ter um relacionamento mais leve e bem mais tranquilo e melhor. E o mundo fica melhor, né? Na medida em que a gente compreende que o outro é o outro e só, ele é daquele jeito. Poxa, que bom que ele é daquele jeito. Percebe? Então, assim, como é que eu estou me relacionando com o outro? Que tipo de ligação eu estou estabelecendo? Que tipo de vínculo? Que magnitude de apego eu estou me dedicando ao outro? Será que eu estou me relacionando com o outro como propriedade minha? Né? O que de mim eu estou projetando no outro? Quais são as minhas expectativas sobre o outro? Nesse relacionamento, o meu sofrimento, o que é meu, o que é do outro? Percebe? Então, é essa brincadeirinha que a gente propõe aqui como uma conjunção do que foi trazido ontem, né? E que eu friso novamente, que a vida vivida não examinada não vale a pena ser vivida. E a vida não vivida não vale a pena ser examinada, né? Então, vamos examinar a nossa vida sem neurose, para a gente ver a beleza dos nossos defeitos, a beleza dos defeitos do outro, a beleza daquilo que falta no outro, a beleza do que falta em mim, porque é essa incompletude que traz e que constrói a beleza de ser humano. Eu só posso desejar um beijo no coração de cada um e um abraço na alma de cada um de vocês. E parabéns, Vanildo. Vamos, Bem-vindo a esse vamos, muito neném. obrigado. Então vamos parar ou diminuir a importância dos nossos julgamentos, tanto para o outro quanto para nós mesmos. Vamos buscar compreensão e, se pudermos, nos analisar. E esse convite é para você, Ilza, Eliene, Dimas, Etna, Altair, Mary, Wélida, Leonardo, Valdelice, Joana, Maria Fátima, Vera, Suzane, Robson, Pitanga e Muniz, que estão aqui até o final. Muito obrigado pela presença, pela curtida, pelo comentário, pelo compartilhamento que vocês estão sempre fazendo, tá bom? Um grande abraço, um bom final de semana para vocês e quem quiser, amanhã, 8 e 8 da manhã, vamos bater esse papo. Robson, quando é essa próxima live, avisa aí pro pessoal. Tem que ver a agenda, não tenho de memória. Ei, agenda cheia Segunda-feira de noite. demais. Segunda-feira de noite tem uma.
Pronto, segue o Robson, quem não segue ele ainda, tá bom, gente? E segue a página do YouTube dele também, viu? Então, tamo junto, todo dia, 8 e 8.